Passaram-se 21 anos depois da libertação. Tenho tempo novamente para me dedicar ao meu progresso e volto a estudar. Estou sentada numa sala de conferências esperando a aula de introdução à ciência política começar, quando um homem de cabelos louros se senta atrás de mim. Você esteve lá, não esteve? Diz ele. Lá? Sinto o pânico começar a crescer. Auschwitz. Você é uma sobrevivente, não é? Eu sou uma sobrevivente, digo tremendo. Você leu isto? E me mostra uma pequena brochura, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Parece-me um texto de filosofia, o nome do autor não me diz nada. Faço que não com a cabeça. Frankl estava em Auschwitz, explica o estudante. Ele escreveu este livro logo após a guerra e acho que você vai achar interessante, diz ele, e o oferece a mim. Eu seguro o livro, é fino, ele me enche de terror, porque eu voluntariamente retornaria para o inferno mesmo através do filtro da experiência de outra pessoa. Mas não tenho coragem de rejeitar o gesto do jovem, sussurro uma obrigada e guardo o livrinho em minha bolsa, onde ele fica a noite toda como uma bomba relógio. Começo a preparar o jantar e me sinto distraída. Pouco depois da meia-noite, minha curiosidade vence o medo e eu me esgueiro até a sala, onde me sento por um longo tempo sob a luz de um abajur, segurando o livro. Começo a ler. Oi, gente, voltei. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro, A Bailarina de Auschwitz. Eu já mencionei esse vídeo aqui algumas vezes no canal, em vídeos de lista, mas nunca tinha reservado um momento específico, nem gravado um vídeo específico sobre ele. E dada a importância dessa obra, eu achei que era o momento de fazer isso. E aqui nós temos a história da Edith Eva Eger, que era uma bailarina de 16 anos, quando o exército alemão invadiu seu vilarejo na Hungria. Seus pais foram enviados para as câmaras de gás, mas ela e a irmã sobreviveram. Edith foi encontrada pelos soldados americanos em uma pilha de corpos dados como mortos. Ela sofreu diversos sintomas de estresse pós-traumático até os 50 anos. E, na minha opinião, esse livro aqui é mais um daqueles livros sobre o Holocausto dos judeus, sobre a Segunda Guerra Mundial, que são livros únicos. Únicos porque eles tratam desse contexto histórico sob uma outra perspectiva. Eu tenho alguns outros livros aqui na estante que eu também considero livros com narrativas únicas, porque, por exemplo, a maioria dos livros de testemunho, livros históricos que narram para nós os episódios da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto dos judeus, apresentam memórias de sobreviventes que sofreram dentro dos campos de concentração. Como era a vida, como era a rotina, os castigos impostos, o terror, o pânico que eles sofriam diariamente, como era a alimentação, as doenças, os insetos, os parasitas, o caos instalado, o pânico, o medo, as perguntas, as incertezas, o terror psicológico que lhes eram impostos. Mas aqui nós temos uma narrativa do pós, porque a Edith sofreu aproximadamente até os 50 anos com os seus traumas. Para você ter uma ideia, ela vai contar para nós aqui alguns episódios, por exemplo, onde ela escutava uma sirene de ambulância passando e ela entrava em pânico, ela perdia o eixo completamente. Uma buzina, um apito de um guarda de trânsito. Se ela estivesse na rua e ela avistasse um policial fardado no exercício de suas funções, fazendo uma ronda, uma coisa normal, rotineira, aquilo para ela era gerava um gatilho, trazia para ela pânico, terror. Ela começava a se sentir claustrofóbica, sem ar, completamente apavorada e ela congelava. Ela perdia a ação, ela perdia os sentidos, ela perdia o tino, o senso de direção, ela entrava em pânico. E ela vai trazer para nós aqui essa perspectiva do pós, da recuperação, sabe? De todo o seu processo de reabilitação.
Tem uma frase aqui nesse livro que a Edith diz para nós aqui nessa narrativa que foi muito importante para ela, porque ela guardou essa frase, não só no momento em que ela esteve no campo de concentração, mas depois, no processo de reabilitação. E após ela se formar, ela se tornar doutora em psicologia, ela compreendeu o que essa frase, dita pela sua mãe a ela, no momento da prisão, significava. Tá aqui, ó. Ela diz assim: ela me chama numa noite escura e me diz: escute, não sabemos para onde estamos indo e não sabemos o que vai acontecer. Só não se esqueça de uma coisa, que ninguém pode tirar de você o que você colocar em sua mente. Durante muitos anos, ela escondeu de tudo e de todos, dos filhos, dos amigos, das demais pessoas que não sabiam na escola, no trabalho, nos cursos, ela escondeu de todas as pessoas, dos vizinhos, que ela era uma sobrevivente do Holocausto. Ela queria se desligar completamente do seu passado. E nesse momento aqui, nessa leitura que eu fiz para vocês inicialmente, quando ela consegue retomar os seus estudos, porque ela tenta uma primeira vez voltar a estudar, mas os filhos, a rotina, as dificuldades, ela passou por um processo de como imigrante, ela sabe como o que é viver como imigrante, ela sabe o que é o processo de reabilitação, não só psicoemocional, mas também social. E ela tenta esconder isso de tudo e todos, ela volta a estudar, e quando ela está nessa sala, nesse auditório, esperando a aula começar, um rapaz se aproxima dela e apresenta para ela esse livro. E ela vai trazer para nós aqui, em seu relato, que o livro do Viktor Frankl foi peça-chave, foi fundamental no processo de reabilitação, no processo de cura, no processo de reconexão, no processo de se reencontrar. Quando a mãe dela diz para ela que mesmo não sabendo para onde eles estavam indo, o importante é que ela lembrasse de uma coisa, que ninguém poderia tirar dela aquilo que ela guardava dentro de si. Quando ela começa a estudar psicologia, quando ela tem acesso a esse livrinho do Viktor Frankl, ela entende que nós não podemos, e ela vai tratar disso com muita maestria aqui no livro, nós não podemos impedir as coisas que acontecem conosco, as coisas que vêm de fora, as reações externas. Por exemplo, ela vai citar aqui o bullying, o valentão na escola que bate nos mais fracos, que implica, que persegue, as situações, por exemplo, aquele vizinho sem filtro, aquele parente que fala para nós palavras duras, que nos ofende, aquela discussão, aquela situação, os traumas mesmo que ela sofreu. Nós não conseguimos evitar as ações externas, mas nós podemos escolher o que nós vamos fazer com aquilo. A partir do momento que nós recebemos aquela ação, nós podemos escolher o que nós vamos fazer a partir dali. Ela traz para nós aqui nesse livro, quando ela trata de forma muito diferenciada acerca do processo de cura, de reconexão, de reabilitação, o pós, o que a gente faz depois, ela traz para nós aqui que nós podemos escolher. Nós não somos resultado daquilo que fizeram conosco. Você não é resultado daquilo que fizeram com você. Você pode escolher. Ela fala isso aqui inúmeras vezes. Nós podemos escolher se nós seremos vítima. Nós podemos escolher se nós viveremos uma vida melancólica. Nós podemos escolher se nós seremos eternos sofredores ou se nós vamos encontrar um ressignificado, se nós seremos reconstrutores da nossa história. E eu quero trazer para vocês hoje essas duas indicações. Enquanto ela escreveu esse livro, ela mencionou esse livro fortemente, e eu indico para vocês igualmente essas duas leituras, A Bailarina de Auschwitz, que vai tratar do processo de reabilitação. E eu digo para vocês que esse livro ele serve não somente para esse caso específico de reabilitação para sobreviventes, por exemplo, de holocaustos ou parentes de sobreviventes. Esse livro ele vai tratar do processo de reabilitação, de cura, de reconexão, de reencontrar o seu eu
interior sobre as diversas esferas. É um livro que trata de diversas camadas de reabilitação, porque ela vai trazer para nós episódios de pacientes que ela vai tratar, que ela vai ajudar a se reconectar, a se reencontrar, achar o seu processo de reabilitação e o seu processo de cura. Então eu digo para vocês, eu aconselho fortemente, indico fortemente essa leitura e o livro que ela menciona do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que são livros extremamente importantes que vão te ajudar se você está passando por um processo de estresse pós-traumático, um processo de dificuldade para se reabilitar, para se reencontrar, para se reconectar. Fica aqui essa super indicação para vocês. Eu não vou falar mais nada. Eu teria inúmeras coisas para falar aqui sobre esse livro, mas eu posso deixar aqui algum spoiler, e eu sei que a maioria de vocês não gostam, então ficam apenas esses pormenores destacados, e eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Muito obrigado por assistir, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, e viva a vida!